E aí galera, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso canal no dia de hoje. Eu sou o Leandro, estamos aqui para começar mais uma leitura e o tema que eu trago dessa vez é Eu e Ele ou Eu e Ela, vamos nos firmar juntos? Uma leitura de cartas importante para você que está numa situação indefinida com alguém, de repente aquele relacionamento que fica indo e voltando, né? Idas e vindas, ou ora a pessoa te demonstra que te quer, depois parece mudar de ideia, fica um pouquinho, depois vai embora, aí volta, enfim. Então, para você saber, né, vocês vão se firmar juntos? É alguém que vai se decidir mais aí em relação a você? Então, vamos ver o que as cartas aqui vão mostrar no que diz respeito a oportunidades a dois, né? Eu vou usar esses 3 baralhos aqui para a nossa leitura. Tarô com a arte das bruxas, que segue o conhecimento tradicional do tarô, o baralho cigano e esse tarô aqui que é um deck temático, que é o Book of Shadows, que eu também acho muito importante dentro das minhas leituras, tá? Então eu estou trazendo aqui para vocês. E aí, serão 2 rodadas de cartas na mesa, você vai escolher uma das 2 pedras aqui. A ametista, que eu tenho aqui na minha mão esquerda, ou a ágata natural, que está aqui na minha mão direita. Então, vou deixar as pedrinhas aqui por cima desse deck para você concluir a sua escolha. Pausa o vídeo se precisar, caso bata uma dúvida aí, certo? E quem está visitando o canal agora, se você nos conheceu aqui nesse vídeo, aproveita o momento, faz a sua inscrição, deixa as notificações ativas aí, vem participar comigo no dia a dia, sempre um prazer receber vocês, tá? Eu vou começar a trabalhar então usando primeiro a ametista, que eu vou deixar ali junto com os gnominhos no nosso pentáculo. A ágata natural eu trago depois. E a ordem da leitura aqui é pelo tarô das bruxas primeiro, depois o baralho cigano, por último o Book of Shadows. Então, vamos começar a trabalhar usando um por vez para a gente ter o espaço adequado aqui e para fazer a leitura também correta para você. Organizando primeiro os arcanos maiores. Tá prontinho aqui, os menores agora. Vamos começar a colocar o seu tarô, combinando arcanos maiores e menores. Na sua primeira combinação, a gente tem aqui o julgamento com um as de paus. Muito interessante essa combinação. Na segunda, vem para você a roda da fortuna com um 6 de paus. Então, mais um arcano menor de paus aqui. E na terceira, nós temos o imperador junto com o 4 de ouros. Significativa essa combinação. Bom, então o que nós temos aí? Para ver se você e ele ou você e ela vão se firmar juntos, né? Será que é uma pessoa que se decide mais em relação a você? Vai te corresponder mais nos sentimentos, né? Se colocar de um modo mais consistente ao seu lado. Então, o que a gente vê que está vindo por aí? Nessa primeira combinação do julgamento com o as de paus, isso aqui é muito positivo, porque o julgamento indica uma nova fase entre vocês, uma nova etapa, tá? Então, isso tem a ver com a ideia de poder recomeçar, de deixar algumas coisas para trás, de soltar peso, né? E aproveitar o que a vida sinaliza a partir de agora. Então, a gente vê aí um clima de mudança e isso trazendo uma energia positiva, de abertura de possibilidades, porque a gente tem esse as de paus, que vai indicar exatamente o quanto um pode experimentar ao lado do outro. E isso traz um desejo de se aprofundar, de querer mais, de querer conhecer. Um pode aprender com o outro, é uma troca de experiências muito positiva, tá? Então, os ases na mesa sempre indicam muitas possibilidades, sempre indicam caminhos abertos para
para aquilo que a gente quer trilhar, né? E combinando aqui com esse julgamento que marca realmente uma nova etapa, um recomeçar, situações difíceis sendo deixadas para trás, a gente tem uma ótima perspectiva aqui, começando então a sua leitura do tarô. Aí seguindo nas cartas, a gente tem a roda da fortuna, junto aqui com os 6 de paus, e a gente continua indo muito bem na sua leitura, porque a roda da fortuna, a gente acabou de falar de uma energia de mudança, né? Talvez a gente tenha aí uma nova fase entre vocês, com o julgamento marcando isso e as coisas se abrindo mais, né? Então, se você de repente está há um tempo aí numa situação onde fica naquele vai e não vai, e não acontece uma entrega como poderia acontecer, a relação meio travada, ou aquela pessoa que não te corresponde, o que a gente está vendo com o que o tarot abre para nós, para falarmos a partir de agora, né? É uma leitura de previsão. Então, como vai ficar entre vocês, né? Vocês vão se firmar juntos e a gente está vendo exatamente uma abertura para isso, tá? E aí a roda da fortuna indica, então, justamente uma virada aí, né, de maré, tá? De repente, com uma situação que estava por baixo, ficando por cima agora, né? Com mais possibilidades. A roda está girando, então a gente está vendo oportunidades entre vocês, aquelas que de repente faltavam, né? E os 6 de paus que combina aqui com essa roda da fortuna traz uma ideia importante de equilíbrio, de harmonia, de superação de conflitos, de vocês conseguindo chegar a um acordo, sabe? Organizar as ideias, um se adequar melhor ao outro. De repente, se as dificuldades surgem por divergências, por incompatibilidades, onde estão as diferenças e aí aquelas coisas que ficam gerando conflitos, a gente tem mais a ideia de acordos aqui, tá? E também é fundamental entre vocês, aí vem uma dica, né? O tarô, ele é um oráculo muito rico, né? Em detalhes, em informações, então a gente traz uma leitura de previsão e também a gente aproveita a parte de aconselhamento do tarô, que é muito rica para nós, né? Então, por exemplo, ali na roda da fortuna, a gente tem a ideia de se saber lidar com altos e baixos, né? E encarar isso naturalmente, tá? Então, às vezes a gente fica meio marcado, né? Com aquela coisa de a pessoa muda muito de ideia, então isso tem a ver com inconstância e a gente já começa a achar que as coisas vão mudar de uma hora para outra e isso gera muita insegurança, né? Mas a gente está vendo uma nova fase, com mais abertura, né? Com dificuldades sendo deixadas para trás, com acordos agora, com superação de conflitos. Então a gente pede um olhar aqui mais natural para algumas mudanças comportamentais no dia a dia que as pessoas têm e a gente não pode cair, né, naquela sombra de já vai mudar de novo, já vai ficar esquisito de novo, né? Então a gente está vendo, na verdade, um novo momento aqui entre vocês, com oportunidades, e a gente vê aqui nessa terceira combinação, onde aparece o Imperador e o 4 de ouros, eu falei que era significativo isso daqui, né? Quando eu estava colocando as cartas. Por quê? Porque o Imperador mostra a ideia de conquista. Aqui nós temos muita firmeza, muita segurança, muita estabilidade. Então a gente começa a ver, né, realmente que vocês podem se firmar juntos. Sim, porque o imperador traz muito da consolidação, né, de uma conquista e de se administrar essa conquista. E como vem esse 4 aqui de ouros, combinando com o imperador, vem muito aqui da ideia de não querer perder aquilo que se ganha, tá? Então, eu acho que é realmente uma nova etapa de vida entre vocês. O julgamento com o As de Paus apontou para isso. Então vem um novo olhar. A gente vê acordos que faltavam, o entendimento que de repente faltava. A gente vê mais possibilidade de um se adaptar ao outro para superar conflitos, né? E aí a gente tem realmente uma fase com melhores possibilidades, mais chance de vocês se entenderem. E aqui a gente tem propriamente a ideia de vocês conseguirem se firmar juntos, tocar uma relação, deixando para trás incertezas. Vem muita segurança aqui no imperador, tá? No sentido de se manter aquilo que é conquistado, ok? E o 4 de ouros, como eu falei, vem muito... A própria imagem diz, né? Ali tem um cara sentado no baú, não, o que eu tenho aqui é meu, ninguém vai tomar, quero ver quem vai me tirar daqui. Então é isso, sabe? É não querer perder o que é conquistado no imperador.
Então a gente tem realmente uma ideia aqui de um poder valorizar mais o outro, né? Vindo mais à tona o significado da companhia. Eu acho que é uma fase então de mais percepção de ambas as partes, principalmente da pessoa de quem você quer saber aqui, né? Aquela pessoa que consegue visualizar melhor o que pode viver ao seu lado e faz valer mais adequadamente essa experiência, tá? Então a gente vê um caminho se abrindo aí para vocês se firmarem, sim. E essa foi só a parte do tarô. A gente vai abrir ainda para você o baralho cigano. Aqui foi o tarô das bruxas. Temos o outro tarô ainda, que é o Book of Shadows, que vai trazer outras ideias. Então segue comigo aí para você não perder informação, como eu costumo dizer, né? Se você vai embora na metade da leitura, você deixa a coisa para trás, né? E aí, de repente, você pegou aqui só o tarô, a gente não terminou a leitura. O tarô é só uma parte. O tarô das bruxas aqui é uma parte da leitura, né? A gente está indo muito bem na resposta que eu tenho para te dar. Mas, de repente, você vai embora agora, então tá beleza, a gente vai se firmar. A gente não sabe ainda o que o baralho cigano tem para dizer, o que o outro tarô da mesa tem para dizer. Então, tudo isso é parte da consulta aqui que você está recebendo, tá? Vamos ver o que tem para acontecer mais. E aí quem deixa a leitura na metade, né, infelizmente perde informações. Então faça valer esse momento, fica comigo aí até eu concluir aqui tudo para você. O tarô fica aberto ali, ele dá a tônica, né, do nosso jogo. Vimos um caminho aqui que está vindo que é muito positivo, então, entre você e ele ou você e ela. Aí o tarô fica aberto para eu colocar o baralho cigano e de repente ter oportunidade de combinar cartas aí, né? Do baralho cigano com o tarô. De repente, se a intuição pede, as cartas já estão aí para isso. Olha, a gente tem aqui então no baralho cigano a montanha, o caminho e as flores, tá? A montanha tá falando do quê? Vai ser tudo perfeito, maravilhoso entre vocês? Não. Há desafios aí pela frente, né? Desafios importantes que vocês precisam superar juntos, né? Para ter um caminho para seguir. Vocês têm um caminho para seguir? Sim. O baralho está apresentando isso para nós, né? Então faz valer realmente toda a ideia que foi trabalhada no tarô, de uma nova etapa, de mais acordos, de mais flexibilidade, de um poder se adaptar melhor ao outro, né? Lidar com altos e baixos mais naturalmente. A gente vê também muito dessa ideia acontecendo entre vocês. Tivemos lá o As de Paus, né, que traz muita abertura, novas percepções, sabe, novos olhares entre vocês, para se enxergar pontos da relação, de repente, que não estavam sendo devidamente enxergados, né? Então a gente pode ter uma fase aí onde a cabeça abre e a gente e se consegue entender melhor o significado justamente das coisas. Eu acredito que tudo isso é que está gerando exatamente o que nós vimos aqui nessa combinação do tarô, onde surgiu o imperador com esse 4 de ouros, que é a ideia de se conquistar e não querer perder, né? E aí a gente consegue apontar realmente para uma relação que fica firme aí para vocês se firmando. Mas vem desafios pela frente, né? Então saiba disso, é a consciência disso, e com aquele conselho que nós pegamos do tarô também, para não desanimar, né? Para não se desesperar, vai ficar ruim de novo, não, né? Mantenha a cabeça erguida e vamos em frente, né? Tem caminho aqui entre vocês e obstáculos, adversidades fazem parte da vida. O importante é que a gente está vendo que há sentimentos sinceros aqui entre vocês. A carta das flores aponta para isso, aponta para um caminho de felicidade, né? E naturalmente dificuldades fazem parte da vida. Então isso está também sendo mostrado entre vocês, indicando exatamente a ideia de vocês não desanimarem diante de coisas que vão surgir e que precisam ser tratadas a dois, né? Então o fato de vocês se firmarem juntos não significa não ter mais problema, tá? Significa saber melhor como lidar com os problemas, né? Um estando mais presente ao lado do outro,
né, para que isso seja conduzido juntos. E é o que a gente está visualizando aqui. Um caminho entre vocês que é de troca afetiva, que é de felicidade, né? E eu acredito que o sentimento faz valer aqui exatamente para vocês passarem por cima do que tiverem que passar. A gente vê essa ideia, né? Essa energia aí de ambas as partes, já que é uma leitura mostrando a situação a dois. Então, o que você tem para querer viver e especialmente o que a gente está alcançando aqui da pessoa de quem você precisa, né? As suas respostas. Agora a gente traz ainda o Book of Shadows, nosso terceiro oráculo aqui da sua leitura. E aí tudo vai se fazendo aqui. Já temos o tarô aberto, já temos o baralho cigano aberto, né? Então vou colocar mais 3 cartas desse deck aqui para a gente ver que mais ideias alcançamos. E aí pode combinar, né? O que vem aqui agora pode ser combinado com o que está ali no alto ou com o que está aqui do lado. Então, nenhum fio fica solto aí dentro da leitura. Essencialmente, a essa altura, né, você já tem a sua resposta. O que vai abrir aqui pelo Book of Shadows não vai contradizer. Então, a gente já viu uma ideia de vocês se firmarem juntos. O que eu estou fazendo ao colocar mais esse oráculo? Para a gente pesquisar mais ideias, para você saber mais do que tem para acontecer entre vocês, quais são mais das energias que estão aí, que vão facilitar ou dificultar as coisas, né? Então, isso é importante. O que está vindo aqui para você? Olha, o arcano 1, os elementos. A gente tem o arcano 16, que são os presságios. Se a gente pensar em tarot tradicional, o arcano 16 equivale à torre, né? A gente tem o raio aqui atingindo a árvore, ao invés da torre. E aqui vem a carta das pedras e cristais, um 4 do elemento terra. Nesse tarot a gente não tem os naipes, a gente tem os elementos nos arcanos maiores. Apesar de no tarot tradicional os naipes corresponderem a elementos, né? Mas nesse daqui a gente já tem os elementos diretamente. Bom, então com essas 3 cartas que abriram aqui para você, o que nós temos? Aqui propriamente o arcano 1 dos elementos, que equivale ao mago, né? O arcano do mago no tarot tradicional tem exatamente os elementos ali dispostos na mesa que fica à frente dele. Aqui nós temos propriamente os elementos. E é um arcano de abertura de caminhos entre vocês, então, de possibilidades, né, de muitos recursos que vocês têm juntos para administrar situações difíceis. E olha só, as situações difíceis aqui, na montanha do baralho cigano. Por isso que eu falei da importância de você ficar até o final, porque a gente vai conectando as cartas e você vai sabendo melhor como tudo se constrói aqui para você. Então nós vimos, né, um caminho para vocês trilharem aqui no baralho cigano, um caminho de felicidade, mas também de desafios, né? Obstáculos vêm pela frente também, e é importante não desanimar diante disso. Aqui, então, nós já vemos o quê? Ferramentas, recursos emocionais, né? Para vocês conseguirem passar pelo que tiverem que passar, né? Para fazer valer realmente uma caminhada juntos. A gente tem aqui novamente nessa combinação do tarô a ideia de não se querer perder o que é conquistado, né? No imperador lá com o 4 de ouros. Aqui a gente tem a seguinte situação. Nos presságios, aqui no arcano 16, e aqui nas pedras e cristais, onde nós temos os gnomos ali, né? No reino deles, basicamente, tá? Aqui a gente tem situações inesperadas, certo? Então, aquilo que pode pegar vocês de forma desprevenida, e essa carta está falando da importância de se precaver, de guardar recursos. Então, assim, guarde o que você puder, né, para saber lidar melhor com as situações. Pode ser na parte financeira, por exemplo, contratempos financeiros, a importância de se guardar dinheiro para se preparar melhor para lidar com uma conta extra, ou podem ser situações emocionais também, né? Então, assim, guardar energia, saber se preparar para as coisas, né? Porque vem situações inesperadas aqui, isso equivale à torre do arcano tradicional, né? Mostrando justamente uma energia que a gente não está esperando e que pode dar um agito ali na rotina, gera um pouco daquele caos, né? Porque tira o nosso chão, né? Fica aquela preocupação, mas não é o fim das coisas, né?
O arcano da torre no tarô sempre fala de uma destruição que permite uma reconstrução, porque fica uma base ali, né? Então esse arcano pode estar falando exatamente do que combina com essa nova etapa entre vocês, né? Que o julgamento apontou como o primeiro arcano que veio na mesa para você. Realmente uma nova fase com aberturas, eu acredito que seja uma oportunidade de vocês reconstruírem uma relação, refazer aquilo que não vai muito bem, e nós vemos um caminho de melhoria aqui, tá? Mas é importante também saber preservar certos pontos, né? Então isso vem aqui exatamente nessa carta de pedras e cristais. Saber guardar a energia, saber cuidar, né? Sabe aquela ideia? Quem guarda tem, e aí você se prepara melhor para lidar com adversidades. Esse arcano está apontando também para adversidades, para situações que são inesperadas, mas não se desespere, tá? Porque há recursos aqui para se tratar das coisas, tá? Esse arcano dos elementos, então, aponta tanto para a montanha lá do baralho cigano, quanto propriamente para o que abriu aqui no próprio oráculo que está aberto agora, né? Então aqui são adversidades, são situações pelas quais a gente não espera passar, mas nós passamos, tá? Importante se preservar recursos, energia para a gente saber lidar melhor com as coisas, e a condição aqui de superar. Essa carta indica caminhos abertos entre vocês, então o que está aqui não prejudica a caminhada não, tá? Com tudo que nós vimos aqui, então, dá para afirmar, né? Vocês vão se firmar juntos? Sim, isso está sendo apontado pelas cartas, né? Então eu acredito que seja uma questão aí de repente, tempo, né? O tempo certo para as coisas entre vocês, mas é assim que tudo está apontando. E a gente já vê essa nova fase, um novo momento, as coisas se abrindo, mais percepção, né? A gente tem uma maré aí que tá mudando positivamente, né? Só lembrando aqui dessa roda da fortuna com os 6 de paus. Aqui a gente tem uma situação que muda para melhor, tá? Com mais entendimento, com superação de conflitos, então acredito que vem muita coisa boa pela frente aí entre vocês, é o que dá para esperar, tá? Assim apontaram então as nossas cartas. Agora eu vou recolher aqui para a gente fazer a leitura para a galera que tá com a outra pedrinha. Se foi importante tudo que você teve para ouvir, deixa o seu like antes de ir embora, deixa o comentário aí participando, né, o seu feedback. Eu sempre gosto de ver também o que vocês têm a dizer, sempre acrescenta, tá? Vamos reorganizar tudo aqui para a gente trocar a pedrinha, continuar trabalhando na nossa leitura. Bora lá, então agora a gente troca a pedra ametista pela ágata natural. Aqui, para você que vai participar nessa opção da mesa. Então, bora para suas cartas. Arcanos maiores primeiro. Vamos ver aqui se você e ele, ou você e ela, vão se firmar juntos, né? É o nosso tema. Então, tudo certo aqui para você. Vamos às nossas 3 combinações usando arcano maior e menor do tarô. A gente tem na sua primeira o mago e um 4 de espadas. Deixo aqui no alto. Na segunda vem os amantes ou enamorados, junto com um 7 de paus. Tá aí. E aqui vem a justiça com um 8
de ouros. Vou dizer que está bem interessante, está bem positiva a sua leitura de tarô aqui. Você já vai entender por quê com toda a comunicação que eu vou começar a te passar. Então, na primeira combinação, né, onde veio aqui o mago e esse 4 de espadas, a gente tem o quê? O mago indicando aqui caminhos abertos entre vocês, tá? Então, passagem que a vida está dando para oportunidades a dois, o que pode marcar um novo momento, um recomeçar, inclusive, para se tratarem das coisas como precisam ser tratadas, né? A gente vê aqui foco entre vocês, a ideia de se ter determinação para viver algo que vale a pena no mago, tá? E isso vindo muito também como inspiração. Então você traz inspiração para ele ou para ela e provavelmente você encontra também, né, inspiração nesse alguém. A gente vê isso como algo recíproco e isso está fazendo com que vocês possam então criar mais possibilidades a dois. Essa energia de abertura do mago, de mais recursos para se tratar dos problemas, então mais caminhos para se solucionar o que precisa ser solucionado, é importante, porque pode gerar, por exemplo, uma trégua, um momento de mais calma e principalmente para as pessoas que estão em um momento ou uma fase conturbada, passando por dificuldades, por conflitos na relação. Então aqui vem uma pausa, né, para se respirar, para se conseguir conversar, para ter a chance de tratar do que está errado, né? E o mago vem com essa energia que pode transmutar o que precisa ser transmutado. Então, aquilo que não está legal, né? Esse 4 de espadas vem especialmente mostrando que pode ser uma trégua entre pessoas que estão aí tendo brigas, desentendimentos em sequência, né? Se você tem aquela sensação de, poxa, toda hora a gente briga, né? Parece que vai ficar tudo bem, aí do nada a gente discute de novo. Sabe quando isso está se repetindo? Então vem esse 4 de espadas mostrando que parou. Agora não vai mais continuar acontecendo. Vem o mago trabalhando essa energia aí positivamente para que vocês consigam trilhar, para que vocês consigam dar mais passos sem a trajetória ficar travando ali, tá? Então isso é muito importante que a gente conseguiu ver nessa primeira combinação. Vindo para cá agora, né, nos amantes com o 7 de paus, a gente tem o quê? A energia do amor, escolhas feitas pelo coração aqui. Então, eu acredito que há uma compatibilidade entre vocês no sentido de se priorizar, viver o amor, mais o sentir do que eu ficar tentando entender as coisas. E no que diz respeito ao amor, a gente precisa ter essa postura mesmo, né? Do sentir, porque certas coisas do coração não se explicam. Então, vem esse arcano dos amantes, né, que nos coloca às vezes na posição de fazer escolhas na vida também, de ver o que a gente tem para viver e a importância de se ouvir o coração nessa hora, né? Sentir o que é importante, ao invés de ficar tentando racionalizar, pensar demais. Então a gente tem essa vibração entre vocês, o que aponta para uma entrega emocional, e nós temos o 7 de paus ali, que traz a ideia de se defender o que é nosso, de se proteger uma conquista, né? Então isso tem muito a ver com valorizar a companhia, com não querer perder. E isso já começa a trazer uma ideia importante para nós de vocês conseguirem se firmar, né? Por quê? Se vem escolhas feitas pelo coração, a ideia de se viver o amor, mais o sentir do que o ficar tentando entender, né? Para fazer valer realmente uma experiência a dois. E aí, se houvesse dúvidas, não há mais. Por quê? A gente tem o 7 de paus falando exatamente de se defender uma conquista, né? Então, eu conquistei, isso é importante para mim, eu não vou abrir mão. Temos essa ideia. Então, eu acredito que é a sua posição e a gente está vendo a posição dele ou dela com você a partir de agora, com o que está se desenhando, né? Vamos lembrar que o tarô, quando a gente abre, a gente está lendo a energia das pessoas, né? Então, é aquilo que ainda não se materializou, mas que está se encaminhando aqui para o nosso plano físico, né? Então a gente vê essa situação se desenhando entre vocês, o que diz respeito a dar mais valor à companhia, a entender mais do significado daquilo que se há para viver a dois. Então a gente vê muito provavelmente essa postura dele ou dela com você, né? Então tá muito interessante essa leitura. E vindo para cá, na justiça com o 8 de ouros, nós temos a justiça que vai falar exatamente de mais consciência,
né? De atitudes mais equilibradas e consciências no sentido de ação e reação, né? Se saber que aquilo que faz volta, né? Contra ou a favor. Então isso traz mais consciência, porque uma pessoa que vai procurar agir mais adequadamente com você, ter mais o cuidado das atitudes certas, a gente tem uma pessoa aqui mais dedicada, tá? Nesse 8 de ouros. Então, eu acredito que o tarot está apontando realmente para uma direção onde vocês conseguem se firmar, onde esse alguém se coloca mais ao seu lado, se faz mais presente. E essa justiça é importante em que sentido? Se você está vivendo uma situação com alguém que fica indefinida, que fica indo e voltando, e você sente que a pessoa muda muito de ideia, né? A justiça traz mais base aqui, né? Então é uma dose maior de consciência, de razão, para aquela pessoa agir de uma maneira mais centrada, sabe? Entendendo o que é importante, mais compreensão, tá? Então isso eu acredito que também trabalha um pouco a questão de incertezas ou de inconstâncias daquela pessoa que pode mudar muito de comportamento em relação a você. A gente tem isso aqui melhorando na justiça. Por quê? Uma pessoa que alcança mais entendimento das coisas e consegue agir de uma forma mais equilibrada. E o 8 de ouros que está aqui fala realmente de uma pessoa mais firme, mais dedicada, porque está conseguindo enxergar melhor um caminho para onde pisar, né? E os caminhos estão se abrindo aqui entre vocês para isso mesmo, tá? Para uma pausa nos conflitos, né? E a gente começa a ver o quanto está surgindo situações importantes a dois, ok? Então essa foi a sua leitura do tarô. A gente teve uma direção importante aqui na resposta que eu tenho para te dar, né? Mas ainda vamos abrir o baralho cigano e o outro tarô, o outro deck lá, que é o Book of Shadows. Então não vai embora, porque se você for, você vai acabar perdendo detalhes importantes da leitura, tá? Vamos agora fazer o seguinte. O tarô já dá uma boa diretriz, né? Eu diria que é a tônica aqui de muito do que a gente tem para falar. Porém, as coisas estão nos detalhes, né? Principalmente numa leitura de oráculo. A vida acontece nos detalhes. Então, aqui, como eu ainda vou abrir baralho cigano e o outro deck, o outro tarô que é o Book of Shadows, né? A gente vai ter bastante ideia ainda. Então, de repente, quem vai embora no meio da leitura achando que aqui já era o suficiente, vai perder muita informação. Estou abrindo o baralho cigano. O tarô fica aberto pela oportunidade que isso gera de a gente conseguir combinar cartas, né? E na justiça, antes de eu abrir o baralho cigano também, só vou deixar ele prontinho aqui. Já embaralhei, já cortei, só colocar cartas agora. Na justiça, né? Uma palavra que me escapou quando eu estava interpretando aqui, que eu quero te dizer, sem perder a chance, é a de uma pessoa mais centrada com você também, tá? Então isso realmente mais centrada, mais dedicada, mais firme ao seu lado. Então isso ajuda realmente a gente a ver o quanto as coisas estão caminhando aqui para um compromisso maior, para uma consciência maior, né, do que significa a vida a dois entre vocês. E no baralho cigano, o que está abrindo aqui? A torre, que é importantíssima nessa leitura, com o tema que a gente está tratando, porque ela fala exatamente de estrutura, de solidez, né? E a gente está buscando saber se vocês vão se firmar juntos, não é isso? Então, a torre está apontando exatamente para essa direção também, né? Enfatizando muito do que nós vimos pelo tarô. A carta da Lua está dizendo a respeito de sentimentos entre vocês. Lua e Mulher, aqui nós temos muito envolvimento emocional, com essas duas cartas se combinando, tá? Na carta da Cigana a gente tem o aspecto mais emocional, né? Mais entrega, então isso gera mais possibilidade de se expressar sentimentos, de mais espaço para confidências a dois, né? E a Lua realmente aponta para os sentimentos aí, né, que são trocados. Aqui a gente tem admiração, aqui a gente tem mais valorização. E era isso que a gente estava falando também no tarô, né? Sobre alguém valorizar mais, compreender mais o significado do que há para viver a dois, por isso mesmo defender uma conquista,
no 7 de paus aqui, né? A gente tem a pessoa que se posiciona e que não abre mão daquilo que sente que é importante para si, né? No caso, o que vocês estão aí buscando viver juntos. O baralho cigano, então, fica aqui agora. A gente vai trazer ainda o nosso Book of Shadows. Vamos ver. Agora a gente vai ter a chance de combinar com o que está aqui com o que está aqui. Então, né, como eu costumo falar, não existe fio solto dentro de uma leitura de tarô. A gente vai conectando tudo. Esse aqui é um tarô temático, então, de arte pagã. Vamos ver o que ele traz. Vem aqui o arcano 2 da sabedoria, que se a gente pensar no tradicional, ele tem a equivalência com a sacerdotisa, tá? A gente tem The Summerlands, que é o arcano 0, vai ter uma compatibilidade com o louco, em termos de tarô tradicional. E aqui a gente tem o número 7 do elemento fogo, que é Urano, tá? Então, vamos ver o que planeta Urano tá ali. Vamos ver o que a gente tem para conversar aqui. Na sabedoria, ou no que seria a sacerdotisa, a gente tem aqui a busca por aquilo que é sincero, por aquilo que é verdadeiro, profundo. Então, é um arcano que está mostrando que essa pessoa vai buscar segurança emocional com você, estabilidade, querer viver o que acrescenta. Então, não é alguém de brincadeira, tá? Isso está se abrindo, então. Né? Ali com o mago indicando um caminho aberto, né? um recomeço, mais possibilidades entre vocês, tá? Então a gente viu realmente, né? Uma pessoa mais centrada, estava lá na justiça, né? A gente vê a torre com uma estrutura, com algo sólido para se viver, algo firme ali, né? E esse arcano então está corroborando aí, né, para tudo que a gente, junto com o que a gente estava explicando até agora, né? Então, a sabedoria indica a busca por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que vale a pena viver e que acrescenta. Então, aqui a gente tem realmente a ideia de um relacionamento, de um participar mais da vida do outro. Aqui, nesse arcano, a gente tem, né, a abertura emocional dele ou dela para viver o que tiver para viver com você. Né? É a busca por essa experiência e por não deixar passar, e a pessoa que realmente não vai abrir mão disso, né? Nós vimos isso no 7 de paus aqui, tá? E a abertura emocional combina demais com o que nós vimos aqui no baralho cigano, na lua e na cigana, que fala muito, aponta muito para as emoções, né? Para uma troca afetiva importante aí entre vocês, onde um passa a valorizar mais o outro, né? Então é claro que isso, consequentemente, vai gerar mais entrega. E aqui, nesse arcano menor, então, do Book of Shadows, que é o do planeta Urano, no 7 do elemento fogo, é um tarô que não tem naipes, ele traz diretamente os elementos, tá? Então, aqui a gente tem a ideia de se viver o que tiver para viver, ou seja, nós temos aqui diante de você uma pessoa que não vai desperdiçar a chance do que tiver para acontecer a dois entre vocês, tá? Então a gente vê uma pessoa mais centrada e ao mesmo tempo uma pessoa mais firme ao seu lado, se permitindo viver mais, se entregando mais. Então, de repente, se você sente que é aquela pessoa que oscila muito, que muda muito de ideia, que parece muito insegura, a gente tem, né, a partir daqui, uma pessoa mais firme ao seu lado, mais centrada, mais dedicada, tá? Se você acha que é aquela pessoa, então, que às vezes é travadona e que não se permite, que é muito racional, a gente tem alguém agora se guiando mais pelo sentir aqui nos amantes. Isso é importante, né? Porque permite mais entrega emocional. A carta da cigana aponta para a emoção aí, né, despontando à frente da razão. E o planeta Urano fala exatamente disso, de alguém que se lança, que se permite viver junto, obviamente, com esse arcano aqui, que equivale ao louco. Eu quero viver isso, eu não vou abrir mão, eu não vou perder a chance. Então, essas cartas apontam também para um estado maior de consciência, de presença de espírito. Porque, de repente, a pessoa está com a cabeça na lua, está viajando, né, está displicente e não sente que a vida está passando.
às vezes não percebe, entre aspas, vamos dizer assim, a urgência de viver, né? Porque a vida vai passando. E aí pode ser aquela pessoa que está adormecida e achando que você estará sempre ali, né? De repente vem uma consciência, peraí, talvez não seja assim, o tempo está passando, de repente eu perco a chance, eu quero aproveitar. Então a gente tem que fazer valer isso aqui, eu tenho que me colocar de uma forma diferente. E nós vimos diversas ideias aqui que apontaram exatamente para esse comportamento, então, dele ou dela com você, ok? Então, com tudo que nós vimos, não restou dúvida. Vocês vão se firmar juntos? Sim, tá? Como o tarô alcança aquilo que ainda não está no nosso plano material, né? É uma leitura da energia das pessoas, aquilo que ainda está no astral para se materializar. Então, isso é falando do que vem pela frente, tá? As coisas caminham, então, para isso entre vocês. Certo, galera? Fechamos então a nossa leitura de hoje no canal. Deixa o seu like, não esquece, verifica aí como é que está a sua inscrição, suas notificações, mas não dependa também só disso, né? Lembra de visitar o canal no dia a dia, porque de repente pode ser que o YouTube não te entregue algum vídeo e aí você garante de não perder, tá? Deixa o seu feedback também, usa os comentários, vamos conversar. Vocês sabem que eu gosto de sempre passar aí vendo o que vocês escrevem, certo? Valeu pela presença, gente. Um ótimo fim de semana, aproveitem e até o nosso próximo encontro.